Quem não gosta de receber dividendos, não é mesmo? Esse tema, inclusive, está tão relevante que, embora o investimento em ações aqui no Brasil esteja meio parado no marasmo devido à performance da bolsa, quando você fala de dividendos, o assunto ele muda. Possivelmente esse vídeo vai ter mais views do que outros vídeos de ações por conta da temática específica dos dividendos. Parte disso se deve a grandes nomes que gostam de ações que pagam dividendos, como por exemplo Luiz Barsi aqui no Brasil, ou até mesmo nomes internacionais, porque aqui citando ipsiliteris um conteúdo de uma carta do Warren Buffett aos seus acionistas. Abre aspas, ao longo do tempo o investimento em empresas que pagam bons dividendos e o reinvestimento diligente desses recursos garante bons resultados no longo prazo. Contudo, também tem gente que fala que os dividendos eles são irrelevantes. Existe até uma teoria com esse nome, Teoria da Irrelevância dos Dividendos, de dois caras que ganharam o prêmio Nobel, falando sobre como na verdade dividendos é ter 10 reais no bolso da esquerda, a empresa paga R$1, você simplesmente tirou R$1 do bolso da esquerda e botou na direita. Ou seja, ficou com 9 em um e 1 no outro, totalizando os mesmos 10 reais. E eu vou chegar nesse ponto. E também no contraponto a teoria da relevância, que é a teoria da relevância dos dividendos. Mas antes, vamos do começo. Para quem não conhece, meu nome é Bruno Perini, criador desse canal, Você Mais Rico. E para quem tá caindo de paraquedas aqui e nunca ouviu falar de dividendos, começando por esse ponto, o que é o dividendo? Ele é simplesmente a distribuição de parte do lucro de uma empresa. E aqui vale citar que não são apenas as empresas da bolsa que distribuem dividendos. Qualquer pessoa que tem uma empresa, um CNPJ, por mais que a empresa seja de um único indivíduo, terá parte da sua remuneração vinda dos dividendos. Geralmente o empreendedor define um prolabore, a maioria inclusive coloca um prolabore mais baixo, para não ter que pagar tanto imposto de renda sobre aquele valor, e tira o restante dos ganhos em certos intervalos definidos, como por exemplo trimestralmente, via distribuição de lucros. Essa distribuição de lucro é o dividendo. E nas empresas pequenas o que costuma acontecer é simplesmente, tem 3 sócios, cada um tem 33%, então vai distribuir um valor de 1 milhão de dividendo, cada um recebe a terceira parte disso. Já nas empresas da bolsa, como é muito incomum que você tenha investidores que possuam 10%, 20%, são sempre uns poucos que têm tudo isso, geralmente o investidor de varejo que compra ações vai ter 0,000 alguma coisa percentual, a gente está muito mais acostumado a ver dividendos sendo distribuídos de acordo com o número de ações. Nesse mesmo exemplo de 1 milhão a ser distribuído. Caso a empresa tenha 1 milhão de ações negociadas na bolsa, então veja que nós teremos R$1 de distribuição para cada uma ação. Se você, por exemplo, tem 1.000 ações, você receberia R$1.000. E aí se você pagou R$10.000 nessas 1.000 ações e está recebendo 1.000, veja que o seu yield on cost, ou seja, aquilo que você recebe de dividendo comparado ao preço que você pagou, é de 10%. São os 1.000 divididos por 10.000, dá 0,1 vezes 100 para ficar em percentual. Mas talvez você nem conheça o conceito do yield on cost, que leva em conta esse teu preço médio. O conceito mais popular é o do dividend yield mesmo, que pega o recebimento em 12 meses desses proventos, dividido pelo preço das ações no momento atual, multiplicando por 100 para ficar em percentual. Então, se por exemplo, você comprou lá atrás por R$10 1.000 ações, recebeu os 1.000, seu yield on cost é de 10%. Agora essas ações estão custando R$20, porque já passou bastante tempo, o preço dela subiu. O dividend yield da empresa seria o valor por ação, R$1 dividido pelos 20, que é o preço de agora, vezes 100, ou seja, daria 5%. Essa é a informação que estaria na tela naqueles sites de análise gratuitos que existem para os investidores. E muita gente seguia somente por esse indicador para escolher posições acionárias, o que eu particularmente acho um erro. Mas esse não é assunto desse vídeo. Há outros vídeos no canal, também no meu curso, que exploram essa questão. Agora, o que eu quis falar no começo do vídeo por teoria da irrelevância dos dividendos? Dos 5 milhões de CPFs que investem na Bolsa de Valores aqui no Brasil, eu diria que pelo menos uns 70% não sabem o que eu vou falar aqui, que é o fato de que o dividendo, ele não é um dinheiro que magicamente aparece no seu bolso sem que ocorra nada em contrapartida com a empresa. Como eu falei antes, o dividendo é parte do lucro da empresa, ela tem seus custos para funcionar, os operacionais, tem despesas administrativas, ela faz suas atividades e a diferença entre o resultado do que ela vende menos os custos, eventualmente vai sobrar na parte do lucro. Ao distribuir esse resultado, o investidor recebe o valor, mas veja que esse dinheiro sai do caixa da empresa. Então o que acontece na bolsa é o seguinte, após a data em que uma empresa anuncia o pagamento de dividendos, o valor que irá ser pago por ação sai da cotação da ação. Então vamos supor que uma empresa anunciou o seguinte, que os acionistas terão direito a R$1 de dividendo caso tenha as ações até o dia 22 de maio de 2024. O que vai acontecer é que quem tem aposta as ações até esse dia vai receber esse R$1. Já no dia seguinte, quando a ação ficou data X, quem estiver comprando a ação naquele dia já não recebe mais esse R$1. No entanto, caso se mantenha tudo mais constante e o preço da ação fosse os R$20 do exemplo passado, no próximo dia a ação vai abrir a 19. Pô, Bruno, mas eu nunca vi isso acontecer na prática. É justamente porque tudo mais não se mantém constante. Você tem o tempo todo a demanda pelas ações mudando de acordo com estimativas do que a empresa vai fazer, novas notícias, cenário econômico, não só do Brasil, mas também do mundo. Então, justamente por isso que o preço que fechou em 20, supondo no dia anterior, no outro dia não abriria em 19 certinho. Pode abrir abaixo disso, caso seja um dia que comece com viés negativo, ou acima. Inclusive, muita gente tem um certo viés, né? Por não saber da questão dos dividendos, vê que o preço era 20, de repente o preço está em 19 e compra achando que foi
mais barato. Isso acontece principalmente quando os pagamentos de dividendos eles são muito relevantes, provocando um grande ajuste no preço das empresas. Citando um exemplo recente, com CEMIG aconteceu isso há pouco tempo, ano passado aconteceu com Petrobras, e é justamente por esse ponto, devido ao dividendo sair do preço da ação, que nós chegamos na teoria da irrelevância dos dividendos de dois economistas, o Franco Modigliani e o Merton Miller, que escreveram sobre isso em 1961, inclusive ganharam um Nobel na década de 90. E o Nobel aqui entre aspas, né, porque não tem Nobel de Economia. É uma medalha do Banco Central da Suécia para pesquisa econômica em memória do Alfred Nobel, por isso que é popularmente conhecido também como um Nobel de Economia. E aí o que eles falavam é justamente isso. Imagine que você tenha uma ação de uma empresa que esteja valendo R$10. E aí para facilitar a visualização, imagine que você tem R$10 no bolso da esquerda da sua calça. E aí de repente essa empresa vai pagar R$1 de dividendo, você vai receber aquilo. E esse R$1 você guarda no bolso direito. Só que agora a cotação da ação da empresa vai ter descontado esse R$1. Na verdade a conta não é assim direto de desconto, tá? Porque senão um dia a empresa valeria zero quando você pega o ajuste no gráfico que eles vão fazendo ao longo do tempo. É uma conta um pouquinho mais complicada. Mas o ponto é, se antes você tinha 10 no bolso, agora você tem 9 naquele bolso anterior e 1 no outro bolso. Ou seja, no final você continua com um somatório de R$10. Por isso que eles falavam, olha, o dividendo, ele é irrelevante. E ele fala inclusive sobre como, nesse mercado ideal, sem impostos, como eu disse, não é o caso do nosso mercado, os investidores poderiam replicar uma política de dividendos simplesmente vendendo as ações. Só que aqui isso não acontece, né? A gente tem imposto sobre ganho de capital, você só não vai pagar isso caso venda até 20 mil por mês em ações, o que é cada vez mais difícil, tendo em vista o avanço da inflação ao longo do tempo. Para você ter ideia, essa regra dos 20 mil foi criada lá em 95, e se fosse atualizar pelo valor do IPCA desde 95, de janeiro até agora, os 20 mil deveriam ter virado 135 mil de venda isenta, arredondando para baixo, um pouquinho mais do que isso. Só que a gente sabe que isso nunca vai acontecer, mas faz essa regra deixar de existir do que a gente ter uma grande reformulação, uma atualização pelo IPCA. E o outro ponto é usar compensação de prejuízo também, mas muito pouca gente faz isso. Eu gosto bastante de fazer. Pô, Bruno, mas se o dividendo é realmente irrelevante, por que tantos investidores bem-sucedidos focam no dividendo? Foi pensando nisso que nós tivemos uma teoria em resposta, criada por John Lintner e Myron Gordon, que eles batizaram de teoria da relevância dos dividendos, para ser um contraponto a essa da irrelevância. E um dos pontos centrais que eles focavam é no fato de que os investidores, talvez até por aspectos comportamentais, gostam mais de empresas que pagam bons dividendos em detrimento daquelas que não pagam dividendos, ou não têm uma política mais regular de distribuição. Essa teoria faz alusão àquele popular ditado que diz que mais vale um pássaro na mão, uma política de dividendos forte, do que dois voando num possível ganho de capital que vai depender das incertezas do mercado quanto àquilo que vai acontecer no futuro. E entre as duas teorias, embora seja correto o fato de que o dividendo sai do preço da ação, eu sou mais propenso a concordar com a relevância dos dividendos, por vários aspectos, como por exemplo, o fato de que as empresas que pagam dividendos costumam ser empresas mais consolidadas, que enfrentam menos risco e que por isso são mais apreciadas pelos investidores, de modo que devem se valorizar mais ao longo do tempo. O outro fato é que muita gente valoriza mais aquilo que tem na mão. Existe um viés chamado viés de posse e não gosta muito de ficar vendendo as ações. E é justamente por isso, ao invés de ficar realizando ganhos de capital a todo momento, e isso eu estou imaginando o mercado sem impostos, né? Elas prefeririam o recebimento de dividendo, também imaginando dividendos não tributados, como é o caso aqui, felizmente, ainda do Brasil, apesar de que tem muito imposto em outras áreas antes da empresa distribuir o dividendo. Nossa carga tributária para empresas está entre as mais altas do mundo. E depois, pegando esse estudo e estendendo para outros países, não membros da OCDE, num total de 111, o Brasil ficou em segundo em tributação de empresas. De modo que a gente tiver um outro tributo que incida sobre empresas, a gente facilmente chega em primeiro. Tem até um fato interessante. Citando aqui uma frase do Peter Lynch, aquele mega gestor americano que conseguiu uma rentabilidade de 29,2% ao ano durante 13 anos seguidos. Essa foi a rentabilidade média dele, você dava $100 mil na mão do Peter Lynch, ele devolvia 2,8 milhões no final do período. Ele dizia que as grandes empresas de crescimento eventualmente se tornam grandes pagadoras de dividendos. E a gente tem um exemplo recente com o Facebook, ou melhor dizendo, a Meta, a empresa criada pelo Mark Zuckerberg. A Meta não distribuiu dividendos até este ano, e agora passou a distribuir. No dia que ela anunciou, como você pode ver aqui na manchete, as ações subiram muito, chegando a se apreciar mais de 20% no dia. Pô, Bruno, então se você concorda mais com a relevância do dividendo, e há grandes nomes que gostam disso também, então você foca sempre numa carteira de ações que pagam dividendos, foi isso que você fez para viver de renda lá atrás? E não foi dessa forma que eu me preparei para viver de renda. Eu criei uma preparação que ela fosse mais estável, menos dependente de condições de mercado. Se eu tivesse me preparado para viver de renda com base em dividendos de ações, talvez eu tivesse me dado mal em 2020, quando as empresas pararam de pagar porque seguraram caixa sem saber aquilo que iria acontecer com a economia. Pontos de dividendos. Então, a minha estratégia, como que eu costumo encarar essa questão no mercado? Eu vou querer dividendos dependendo da empresa que eu tiver comprado. Então, por exemplo, o próprio Facebook. Não me incomodava o fato do Mark Zuckerberg não pagar dividendos durante toda a sua história, porque eu pensava simplesmente o seguinte: o dividendo é parte do lucro da empresa. Ou ele vai pegar e me dar esse dinheiro, ou ele vai deixar no Facebook para reinvestir em negócios que ele julga muito bons. Como, por exemplo, quando lá atrás o Facebook comprou o Instagram por $1 bilhão, inclusive sendo muito criticado à época. E quanto que vale só o Instagram hoje?
Não sei se a gente consegue separar isso, mas todos têm a noção de que ele é muito mais valioso do que era lá atrás. Ou seja, o Mark Zuckerberg é um cara que vai alocar o capital muito melhor do que eu. Prova disso é que ele é bilionário, em dólar. E eu não. Então, Bruno, você quer que o Facebook pague dividendos? Não, pode deixar lá. Ah, mas eu quero que ele pague porque eu vou e recompro as ações. O que é muito interessante, mas lá fora vamos lembrar que tem tributação de 30% sobre o dividendo que você vai ganhar. Então, até pensando nessa parte tributária, costuma ser mais eficiente ela não pagar. Já mudando para uma outra empresa, como por exemplo, uma empresa estatal que cuida da parte de saneamento. Eu tenho duas na minha carteira, tenho o Sanepar e tenho o Copasa, uma do estado do Paraná, outra de Minas Gerais. Nessas empresas eu prefiro que me paguem dividendos, porque afinal de contas, quem faz a gestão da empresa no final é o estado do Paraná e de Minas Gerais. De modo que essas empresas são muito mais sujeitas à ingerência política. Então eu prefiro que o dividendo venha para o meu bolso, para que eu possa alocar naquilo que eu quiser, que pode ser comprar mais ações das empresas, aqui no Brasil esse dividendo não é tributado, ou investir em outra coisa que, na minha opinião, esteja mais atrativa naquele momento. E eu prefiro que seja assim porque, enquanto eu aloco capital pior do que o Mark Zuckerberg, pior do que o Jeff Bezos, eu acho que eu aloco capital melhor do que o governo do Paraná e de Minas Gerais quando a gente pensa em multiplicar esse capital, já que eu não tenho esse viés político de talvez usar esse capital para fazer algum tipo de ação que vai gerar, entre aspas, dividendos em outras áreas. De modo que eu particularmente posso ter na minha empresa tanto empresas que pagam quanto empresas que não pagam dividendos, porque essas que não pagam ainda estão naquele estágio onde entendem que ao invés de deixar o capital na mão do acionista, retornar aquele valor para ele, é melhor para a empresa e, portanto, para o próprio acionista, aquele cara que tem as ações e vai ganhar com a valorização futura, pegar esse dinheiro para reinvestir no crescimento da própria empresa, comprar concorrentes. É uma coisa que particularmente a gente fez bastante aqui no Grupo Primo ao longo dos últimos anos. Até porque, no meu caso, quando eu recebo dividendos, eu uso para reinvestir no mercado. Não especificamente para comprar as ações da própria empresa, mas sim para comprar aquilo que eu acho que no momento está mais atrativo. Coisa que você também deveria fazer. A não ser que você já esteja naquela fase de usufruto, mas se você está na fase de construção, isso vai fazer uma bela diferença no seu resultado. E aqui eu cito inclusive um estudo da The Hartford, feito utilizando o índice S&P 500, aquele índice que contém as 500 maiores empresas americanas, o mais relevante do mercado americano. Eles pegaram e viram o seguinte: qual seria a multiplicação de um investimento de $10 mil feito nos anos 1960? E aqui, como você pode ver na tela, na linha cinza você tem simplesmente os $10 mil, sem reinvestimento de dividendos, que teriam se transformado em aproximadamente $641 mil, uma bela multiplicação. E em azul você tem o valor dos 10 mil comprado no S&P, que foi gerando dividendos, e o reinvestimento desses dividendos ao longo do tempo. E veja que de 60 para cá, eles levam o estudo até o ano de 2022. Os 10 mil teriam se transformado em $4.053.000 aproximadamente. Ou seja, um resultado mais de 6 vezes superior àquele que a pessoa obteria sem reinvestir os dividendos. De modo que, independentemente de focar em uma certa estratégia, como por exemplo só comprar empresas que pagam dividendos, como toda empresa no final, mesmo aquelas que hoje não pagam, ao chegar numa fase em que ela está mais consolidada, irão pagar, vale esse recado de que, pensando em multiplicação de capital, o melhor que você pode fazer com o dividendo que você recebe é reinvesti-lo, para que ele continue a trabalhar para você, crescendo ao longo do tempo. Até que um dia o seu patrimônio esteja grande o suficiente para que você possa viver da renda desse patrimônio. E isso não necessariamente vai acontecer só com dividendos, embora seja possível. Você pode usar outras estratégias, assim como eu usei lá atrás, para não depender apenas desse tipo de política de distribuição, até porque são raras as empresas que distribuem esse dividendo mensalmente. Algumas são, inclusive, muito irregulares na distribuição. Existem outros ativos mais regulares, como, por exemplo, fundo imobiliário, que poderiam se encaixar bem nessa estratégia para que você tenha mais facilidade na hora de se planejar.